Fala galera, beleza? Tudo certo com vocês? Aqui quem fala é João Eduardo, né, setorista do Clube Atlético Paranaense. Eu estou aqui para mais um vídeo, mais um boletim informativo para você, torcedor do Furacão, que é informado de tudo o que acontece de mais importante no dia a dia do Atlético, né? Hoje a gente vai falar, né, seguir, né, falando sobre as notícias mais importantes, as novidades do Furacão, que tem dois pontos, né, que vem chamando a atenção nesse início de semana do Atlético, né? Entre os principais pontos, né, Vitor Roque, né, o atacante de destaque do Furacão, completou nesta última terça-feira 18 anos de idade, né? Então, com isso, o jogador já pode sim ser negociado e ser vendido para uma equipe da Europa, né? Um jogador que foi alvo de muitos clubes, como Barcelona, Juventus, equipes do futebol italiano, equipes da Inglaterra, como o Arsenal, West Ham, Newcastle, sondaram a situação do jogador, né? Que agora tem 18 anos, que pertence ao Atlético, tem contrato até 2027, e o Atlético segue sim segurando o jogador no sentido de valorizar, sabe que é um ótimo ativo, sabe que é um dos principais alvos do futebol mundial e agora, né, como ele completou 18, já pode sim ser negociado e na metade do ano o torcedor do Atlético pode dar adeus ao Vitor Roque. Mas calma, isso só vai ocorrer se chegar uma proposta boa, né? O presidente do Atlético, Márcio Celso Petralha, já comentou em diversas ocasiões que o Vitor Roque será a maior venda da história do Atlético, né? O clube espera ele receber pelo menos, né, 40 milhões de euros, cerca de 220 milhões de reais, podendo chegar até mesmo a 60 milhões de euros, né, cerca de 330 milhões de reais. É esse o valor que o Atlético espera, né? O Atlético que detém 85% do passe do jogador, né? O Atlético comprou 100% do direito, né, quando pagou a multa rescisória para a equipe do Cruzeiro no ano de 2022, mas, né, o Petralha negociou ali com o América, que foi o primeiro clube do Vitor Roque, né, um valor, né, o América que tinha direito, né, dessa primeira venda, né, quando o Atlético pagou a multa ao Cruzeiro, então o Atlético negociou parte dos valores que ia pagar ao América, e o América ficou com 15%, também ali por questão de ser o clube formador e tudo mais, né, uma boa relação do Petralha com a equipe mineira. Então, mas o Vitor Roque, né, o Atlético tem 85% do passe, e agora, como o jogador já tem 18 anos, né, a tendência é que as negociações, né, as propostas do futebol europeu cada vez cheguem mais, e o Atlético, né, deve administrar bem, né? Lembrando que o Vitor Roque estreou pelo Furacão no último final de semana, né, na partida contra o Londrina. Ele estava com a seleção brasileira sub-20, então perdeu 10 rodadas do Campeonato Paranaense, mas lá no sub-20 foi um dos artilheiros, marcou 6 gols no Sul-Americano. E agora, né, volta para o Atlético com muita expectativa, né? Nesse primeiro jogo jogou ao lado de Pablo, e justamente esse a gente já vai entrando no outro assunto, né? Que é justamente a preparação do Atlético para a primeira partida eliminatória da temporada, né? O Atlético estreia nas quartas de finais contra a equipe do Independente São Joséense, pela partida de ida, primeiro, né? Partida ida e volta pelas quartas de finais do Campeonato Paranaense. Vitor Roque, que no último jogo foi titular ao lado de Pablo, vive a expectativa para saber como vai ser o sistema ofensivo do Atlético, se o Terence, que foi poupado, né, começou no banco de reserva, deve começar jogando, como vai ser o encaixe com o Vitor Bueno, Coelho, Pablo, Vitor Roque, quem serão as escolhas, quais serão as escolhas, né, de Paulo Turra com a comissão técnica do Atlético, né? Então, o Atlético vive justamente a expectativa de ter todo o seu elenco à disposição, todo o seu elenco descansado, né, com uma semana a mais de treinamento, bem entrosado. O Furacão que fez uma ótima primeira fase paranaense, foram 11 jogos e 10 vitórias, mas agora é mata-mata, né, vira essa chave. A comissão técnica do Atlético também espera, né, que já ter recuperado tanto o lateral esquerdo Fernando quanto o volante Eric, ter esses dois jogadores já com ritmo de jogo para ser opção até mesmo para iniciar a partida, né? O Eric que é titular no meio-campo, o Fernando que está numa briga intensa com o Pedrinho na lateral esquerda, e a comissão técnica pode sim ter esse jogador. Então o Atlético já está nos preparativos para esse primeiro duelo eliminatório da temporada, né? Enfrenta a equipe do Independente São Joséense pelas quartas de finais do Campeonato Paranaense. Então acho que é mais ou menos isso, né? O Roque completou 18 anos, né? A tendência é que agora as negociações pelo jogador aumentem, né? Mais clubes sondem a situação do jogador, mas lembrando, né? Janela de transferência da europeia só na metade do ano. Então, né? O Atlético não deve vender o jogador agora, inclusive, né? Ali próximo da metade do ano, o Roque deve servir a seleção brasileira sub-20, né? No Mundial da categoria. Então, também tem mais esse ponto para quem sabe valorizar ainda mais o jogador, né? E quem sabe aí o Atlético consiga negociar um valor próximo do esperado, né? De 50 a 60 milhões de euros, que seria disparado a maior venda
do Atlético. Lembrando que essa e outras notícias você acompanha lá em esportesmundo.com.br/atlético. Lá você fica informado de tudo que acontece mais importante no dia a dia do Furacão. Tem muito material bacana, tem muito material informativo, então lá você não perde nada. Quer saber mais sobre futebol e outros esportes? Vai nas nossas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram e Twitter, @portalNM. Assim você fica informado de tudo que acontece mais importante no futebol e nos esportes em gerais. É isso, galera. Grande abraço. Até uma próxima.